Hoje é quinta-feira, e quinta-feira, como prometido, é dia de vídeo sobre processo civil aqui no nosso canal. No nosso último vídeo, sobre o artigo 485 do novo Código de Processo Civil, que aliás você encontra aqui na descrição, eu prometi explicar melhor o assunto dos pressupostos processuais negativos. Mas pensando um pouquinho melhor, antes de nós falarmos dos pressupostos processuais negativos, é melhor nós tratarmos o assunto de uma forma um pouco mais geral, o assunto dos pressupostos processuais. E esse assunto dos pressupostos processuais é tão específico e cheio de uma terminologia tão complicada que esse é um excelente tema para nós desjuridicarmos aqui. Aliás, quando você entende melhor o que está por trás de cada um dos conceitos, você consegue entender também os conceitos. Quer ver só? Bom, mas antes de nós começarmos, você já sabe, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para permanecer atualizado, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe uma pergunta ou deixe a sugestão de tema para um próximo vídeo. Ah, e para esse vídeo eu não estou postando aqui nenhum resumo, porque eu trato desse assunto na minha apostila de Teoria Geral do Processo, então o link para ela também está aqui na descrição. Vamos entender então o que são afinal esses pressupostos processuais. A melhor maneira de nós fazermos isso é nós utilizarmos uma forma de raciocínio que nós já usamos em outro vídeo. Vamos usar o raciocínio indutivo, vamos da parte para o todo, vamos usar um exemplo ou uma situação imaginária. Imagine que você tenha o direito material, assim, comprovado, indiscutível. Os fatos estão comprovados, não existe interpretação diferente da lei e assim por diante. Mas, se o outro sujeito da relação de direito material não quiser pagar aquilo que ele lhe deve, por exemplo, num contrato, então você sabe que você precisa ajuizar uma ação contra ele. E aí é que as coisas começam a se complicar para o seu lado. Para propor a sua ação, você precisa contratar um advogado, certo? Mas mais do que isso, esse seu advogado, por exemplo, precisa saber qual é o juízo competente. Então, se o seu problema for um problema relativo ao seu contrato de trabalho, você é empregado e está discutindo seu contrato de trabalho com o seu empregador, a justiça competente vai ser a justiça do trabalho. Mas se você, por exemplo, for um servidor público e quiser discutir alguma coisa com a União, então a justiça competente vai ser a Justiça Federal. E por aí vai. E além do problema da competência do juiz, nós temos o problema da imparcialidade do juiz, quer dizer, o juiz tem que ser imparcial para que o processo seja válido. Então, por exemplo, o juiz não pode ser parente seu nem do seu advogado. Bom, mas e mesmo que você contrate o advogado, que o advogado acerte a competência do juiz, que o juiz seja imparcial, ainda assim, por exemplo, o réu precisa ser citado para que o processo possa começar, para que o processo possa existir. Bom, eu poderia passar o resto do vídeo só dando exemplos, mas eu acho que você já entendeu o que eu estou querendo dizer com isso. Bom, a verdade é que existem algumas exigências legais que dizem respeito ao próprio processo e que não tem nada a ver, em princípio, com o direito material. Você até pode ter o direito material, mas você precisa observar uma série de exigências para que você tenha um processo que exista e que seja válido. É daí que vem a ideia de pressupostos processuais. A primeira pessoa a identificar os tais pressupostos processuais foi um alemão chamado Oskar Bylov, em 1868, ou seja, faz quase 150 anos. E a partir desse momento, então, as pessoas começaram a falar em uma relação jurídica processual que seria diferente da relação de direito material. Embora esse conceito de relação jurídica processual seja controvertido hoje em dia, ele tem o seu valor didático. E com ele, você consegue compreender um pouquinho melhor a ideia de autonomia relativa do processo. Então imagine que de um lado você tem a relação de direito material. Por exemplo, um contrato que o A celebrou com o B. Mas do outro lado, então aqui o direito material e aqui o direito processual. Você tem uma relação jurídica processual. E essa relação jurídica processual não é travada apenas entre A e B, mas a relação jurídica processual é entre A, o juiz e o B. Então, inclusive, como nós já vimos em outro vídeo, o A e o B de um lado são os sujeitos da relação de direito material e de outro lado eles são as partes no processo. Mas para nós falarmos dos sujeitos da relação processual, nós precisamos incluir ainda o juiz. Então os sujeitos da relação processual são as partes mais o juiz. E outra coisa,
O objeto da relação de direito processual, da relação jurídica processual, não é o direito material. O objeto da relação processual é o processo em si. E agora você entende de onde vem a primeira classificação dos pressupostos processuais. Pressupostos processuais objetivos e subjetivos. Primeiramente, existem pressupostos processuais que dizem respeito ao objeto da relação processual, ao processo em si, e por isso eles são chamados de objetivos. É o caso, por exemplo, da citação, que nós já mencionamos antes. Os pressupostos que dizem respeito aos sujeitos da relação processual são chamados de subjetivos. Subjetivo vem de sujeito. Nos exemplos que eu também já dei, a imparcialidade do juiz e a competência do juiz são situações de pressupostos processuais subjetivos, porque eles dizem respeito ao juiz, que é um dos sujeitos da relação processual. Uma outra classificação divide os pressupostos processuais em pressupostos de existência e de validade, e é disso que fala o inciso 4 do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao mencionar pressupostos de constituição, a constituição é a existência, e de desenvolvimento válido e regular, aqui é a validade. E essa classificação também é simples se você pensar nos planos dos atos jurídicos, que a gente estuda lá em Introdução ao Direito. Um dia eu posto um vídeo sobre isso lá na nossa série de terça-feira, fique tranquilo. Mas assim, por um lado, existem pressupostos que se ligam à existência jurídica do processo, como é o caso da citação. Mas o processo pode existir e não ser válido e ser nulo se faltar um pressuposto processual de validade. Então, os exemplos que nós já mencionamos de competência do juiz e de imparcialidade do juiz são situações ligadas à validade do processo. Por fim, nós temos uma terceira divisão, que separa os pressupostos processuais em positivos e negativos. Os pressupostos positivos têm que estar presentes para que o processo exista e seja válido. Os pressupostos negativos têm que estar ausentes para que o processo seja válido. Tá bom, eu sei que esse negócio é complicado, então a gente vai tratar disso no vídeo da semana que vem. Na semana que vem a gente desjuridica esse negócio então. Se você aguentou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para se manter atualizado, deixe um comentário, deixe uma pergunta, deixe uma sugestão, compartilhe o vídeo e até a próxima.